Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano e inicio agora o programa Radar especial de sábado. Eu tenho feito e o pessoal gosta. Cá estou. Hoje é dia 25 de abril de 2020, 11 horas e 12 minutos. Nós temos uma manhã agradável com sol aqui em São Paulo, 24 graus. E eu inicio os trabalhos desejando desde já um bom final de semana a todos que me ouvem. Pessoal, a gente está nos últimos dias colhendo a lista, formando aqui a listagem de alunos interessados na imersão técnica 2.0. É a primeira e única vez que a Top Traders abre um treinamento que custa aí quase R$3.000 ao mercado de forma absolutamente gratuita. Antes disso, a gente deu alguns benefícios para o pessoal que já é do nosso grupo fechado, para poder justificar a abertura de uma imersão, sendo justo, né, na nossa atitude. Né? E é a nossa forma real, material, forte, impactante de colaborar com o momento que nós vivemos. Então a galera em quarentena, oportunidade de aprender, mais gente em casa, as aulas ao vivo serão nos dias 5 e 6 de maio, durante pregão 9 às 17, o leilão fecha aí 17, 17 e 10, né? A gente vai montar carteira nova, operar mini contratos, você tem acesso ao Top Traders 360, que é o nosso curso de prateleira para nivelamento. Fica no grupo fechado, o famoso grupo fechado, entre os dias 5, né, que é o primeiro dia ao vivo da imersão, e o dia 24 de maio. Então tem chance de estudar, tem aula preparatória, dias 28, 30 de abril e 3 de maio, ou seja, terça-feira, hoje é sábado, né? Já tem aula, então se inscreva que está acabando aí a oportunidade de se inscrever para a imersão gratuita. Como é que eu faço para me inscrever? Existem duas formas. Eu vou deixar, primeiro, para quem tem nossa base, toda vez que eu mando o cenário em vídeo, radar, as gravações no YouTube, vai ali o link para vocês. Uma outra forma é entrar no nosso canal do YouTube. Você clica aqui e faz a inscrição, ou na descrição dos vídeos também tem o link que traz essa página. Você coloca "Quero participar da imersão", né? Você clica aqui, vai abrir uma página segura no nosso tema educacional, né, que é o Nutror, né, oferecido pela Eduz, que é a nossa parceira. Você coloca nome, e-mail, celular e obtém gratuitamente treinamento. Ok? Então, é isso aí. Então, vamos aos gráficos. Perfeito? Pessoal, nós tivemos um pregão diferente no Brasil, né? A gente pega primeiro aqui o gráfico do Ibov. Cartezinha. Cartezinha que nem quando a gente vai no restaurante 3, 4 vezes. Eu tava usando ele agora mesmo. Quando você resolve convidar alguém, aí a comida... Olha, aí eu lamento aqui, eu vou ter que usar o TradingView. Porque o cartezinha, se eu for dar o Ctrl Alt Del aqui, ele apaga a minha tela. Vamos no TradingView e no Broadcast, que dá para fazer tranquilo. Pessoal, primeiro, falando do dólar, né? O dólar simplesmente projetou esse canal, né? Contando linha aqui, não precisa nem usar FIBO. 1, 2, 3... 1, 2, 3. Então fez um movimento técnico, né, com base em um canal de alta. Existe um sinal de topo agora? Existe, nós temos aqui uma estrela cadente. Sua mínima teria que ser perdida em fechamento para quem é mais arrojado atuar na ponta vendedora. Aí quando eu trago um gráfico aqui de 60 minutos... existe um sinal de topo, né? Só que respeitou a média. Eu acho que, para quem é ainda mais arrojado, a perda da mínima, se ocorrer deste último candle, já seria um sinal
de entrada. Perfeito? E no 30 minutos, aparentemente temos uma figura simétrica que trará o dólar cerca de... Fechou a 5.600, né? Estaria o dólar a 5.440, talvez até no 5.400. Uma ideia. Vamos ver como é que o mercado vai reagir. Aí tem um topo, fundo topo, tem um pequeno pivô de baixa aqui rompido. O perigo já é o dólar abrir em gap de alta, né? E aí desconfigurar tudo isso aí. Mas se abrir de forma lateral, leve alta, leve baixa, em condições normais, seria uma forte possibilidade. Bolsa da China. Perdeu uma LTA, não é uma situação confortável, mas também não é uma situação de desespero, né? Mas é uma perda de LTA, é uma perda de média de 21. Porém, entretanto, todavia, salvo alguma coisa muito esdrúxula, as bolsas americanas fecharam em campo positivo, né? Qual foi a performance do índice Nasdaq, por exemplo, na semana? Né? Teve 2 semanas de forte alta, 10,59%, 6%, e caiu 0,18%. Então, pela toada aqui das bolsas norte-americanas, que respeitou uma LTA, está prestes a romper esse topo, acredito eu acho difícil não ter uma alta na China logo nesse domingo. Acho que não tem nenhuma razão, não acredito, por exemplo, numa piora do coronavírus, alguma coisa do gênero, que justifique uma baixa na China, né? Então eu acho que ela vai desconfigurar esse sinal que nós tivemos, que é, de algum modo, baixista. Então você pega, por exemplo, o índice Dow Jones, uma queda de 1,93, mas um recuo dentro da normalidade, preservando o Marubozu da semana retrasada. Eu não vejo nenhum problema no sinal, o gráfico diário apontado para cima, a cabeça do pivô preservada, assim como a média de 21. Existe um movimento interessante no Dow Jones, sim, porque nós temos um topo mais alto que o anterior e um topo mais baixo. É uma ideia de oco, só que nós temos também um fundo mais baixo que o anterior e um mais ou menos no mesmo nível. Então, poxa, nós temos um oco e um oco invertido no mesmo benchmark. É aquela velha ideia do padrão diamante. Então, como o movimento prévio é de alta, eu creio que assim permaneça. Aí temos o S&P também com ombro, cabeça, ombro e o ombro, cabeça, ombro invertido. O movimento prévio deve prevalecer, geralmente é assim que ocorre, né? A gente observa muito o que aconteceu antes da formação da figura. Então acho que assim deve seguir. E uma outra variável, né, que me leva a crer na continuidade do movimento de valorização nas bolsas americanas é o VIX, né? O VIX ele tem caído, né? Algumas semanas atrás, 28,59, 10,96 de queda, 8,45 de queda, 5,82. Então o VIX é o índice do medo, né, de volatilidade do S&P. Ele veio na média de 21, que era o movimento esperado, sentiu e está perdendo essa região de fundo. Então tem um espaço importante para cair. E geralmente o VIX ele é inversamente proporcional às bolsas americanas. Perfeito? Aí falemos de petróleo. O crude oil ele está com ele trabalhou negativo, né? 40 dólares negativo, então um gráfico bem maluco, né? Eu acho mais fácil a gente fazer a leitura atualmente pelo Brent, o que ocorreu na semana. Lembrando que o WTI é negociado em Nova York e o Brent em Londres. Semana retrasada caiu 11%, essa semana agora 22,33%. Olhando o gráfico diário, existe um fundo anterior a 21,68 e fechou acima. Então isso aqui é compra para entregar no mínimo na média uma técnica de guerrilha. Aí vamos ver Petrobras. Petro 4 aqui na tela. Semanal
Queda de 1,12 mostra resiliência, né? Principalmente quando a gente compara com o petróleo. Nós temos um fundo, um topo, talvez um fundo mais alto que o anterior para formar um pivô. Essa é a ideia, a leitura que o semanal nos passa. No diário está acima da região aqui de R$15, não diz muito a que veio, é uma queda muito forte ontem no caso, né, porque nós tivemos todo esse problema aí com a demissão do Sérgio Moro, não só a demissão, né, mas todos os pormenores, né, envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, com denúncias, PGR, STF, né, caiu para o ministro Celso de Mello, enfim. Passa uma ideia aqui de um mastro bandeira em formato de flâmula, mas perder essa LTA, dificilmente a Petrobras não entrará no território negativo. Por outro lado, a linha superior seria uma carta, digamos assim, de liberdade para o ativo voar, de repente até com o próprio petróleo auxiliando. Perfeito, o minério se manteve na China em um bom patamar, a Vale, vamos ver qual foi a sua performance. Valorização de 6,86, depois 1,66 e depois caiu 0,55. O gráfico diário tem uma situação interessante, né? Uma forte alta com gap de fuga, que a gente já conhece. Existe uma figura de algum modo, guardadas as devidas proporções, parecida com Vale. Fato é que esse movimento lateral provavelmente será rompido. Aí sabe aquela história do movimento prévio? Tem mais chance de ser para cima, né? Porque o movimento prévio ele é de alta de recuperação. Aí nós temos o IFNC, Índice do Setor Financeiro, uma semana de forte queda. Tivemos baixa de 10%. Né? É difícil, né, o Ibovespa conseguir algum movimento de recuperação com o IFNC caindo fortemente. E é aquela história, pessoal, é uma barra forte, é uma barra ampla, precisa ter uma reação logo na segunda-feira. Senão fica com uma ideia de barra de ignição. Ok? Sendo sincero e direto. Aí tem Banco do Brasil. Temos aqui o semanal, uma queda de 17,85. Eu acho que uma queda dessa magnitude abre oportunidade. A LTA foi rompida, né? Houve um rompimento falso do 31,67. Chegou, na verdade, um rompimento falso não, digamos que a formação de um topo duplo, né? Este ponto é importante, o R$25, e tem que ter uma reação, senão essa barra, assim como no próprio IFNC, ela fica com uma cara de ignição. A gente vai ter uma leitura parecida em Bradesco. Só que o Bradesco tem uma LTA que o mercado fechou. O Bradesco fechou levemente acima, um sinal mais amistoso, assim. Seria o gráfico mais alinhado para uma compra arrojada. YouTube já degringolou aqui, né? Todas elas precisam de uma reação imediata. E se houver essa reação, pode ser considerado aqui um fundo triplo, um Três Rios, alguma coisa do gênero. Perfeito, falemos de DI. Deixa eu abrir aqui. O DI, um F25, a gente acompanha. Nós tivemos aqui um mastro bandeira de baixa. O DI, pessoal, é muito comum esse tipo de movimento no DI. Para quem acompanha o meu trabalho,
sabe disso. Ele fez o mastro bandeira, aí você fala, eu vou esperar ele estressar essa região aqui de alvo. Geralmente ele vai perto e não estressa. Lembra que eu comentei com vocês nesse dia 22 de abril, que se eu estivesse com uma venda no DI eu encerraria nesse dia? Não deu outro, disparou. Disparou, rompeu o fundo anterior, rompeu o fundo anterior, rompeu o topo anterior. Né? Então o DI ele é muito arisco e rompeu com volume. Então tinha aquela história de Selic a 3%, tal, o DI vai cair, mas na verdade assim, teve estresse, o mercado está indo nos juros e claro, na bolsa também, mas juro e dólar, o mercado agride mesmo, ok? Falamos de Petro Vale, VVAR3. Vamos ver na semana qual foi a performance. Caiu 1,54, é claro que é decepcionante você ver um ativo bater R$ 8,15 e fechar a 6,38, mas na semana não foi uma queda tão forte, fechou bem colado nesses fundos aqui. Se você considerar o corpo uma correção na parte alta do Marubozu da semana anterior, mas é notável que tem uma grande sombra superior e isso é um sinal de alerta. Né? Respeitou a média de 21 no diário, o topo anterior, mas tem que reagir a partir deste ponto. Ok, aí nós temos o BOVA11. Né? Parecia que seria uma semana altista, tinha tudo para isso. Né? 4,72 de queda, pode ser um recuo no semanal para estourar as máximas das duas últimas semanas e fazer um pivô. Se segunda for um pregão altista, eu acho que essa hipótese se torna factível, ela ganha força. Um fechamento enigmático, meio em dúvida aqui, quase cravado na LTA. Em uma barra só varreu quase 3 semanas de negócio, isso é complicado. E aquela minha teoria, tem que reagir. Se trabalhar de lado na segunda, na parte baixa, ou um pouquinho abaixo da mínima, aí realmente complica para a compra. Tem que reagir, colocar essa barra em xeque. Recuperar pelo menos uns 60% da queda. Ok? Aí nós temos o Ibov. Uma situação parecida com o BOVA11. É claro, pessoal, que a leitura ela é levemente mais favorável à venda. Né? Tem uma cunha aqui, é um padrão que incomoda um pouco nesse momento. Porque se for rompido para baixo, traria aqui para o fundo anterior. Então o investidor tem que ficar esperto. Isso já não abrir um gap de baixa, né? Mas pode ser de alta também, enfim. A gente vai ter que ver qual que é a do mercado, né? Se o mercado está pró-Bolsonaro, pró-Congresso, é difícil, porque de repente o mercado pode achar que tem ruído político, mas pode achar também que a permanência do Guedes, por exemplo, se tiver algum sinal, já chegar ao positivo para dar o benefício da dúvida, enfim. É sempre complexo como é que o mercado se comporta. Né? E aí nós temos o mini índice. O mini índice aconteceu um movimento muito louco no final. O mini índice perdeu na semana, claro. O fechamento do mini índice é o mais preocupante. Né? Eu estava traçando, eu estava fazendo o resumo semanal para o pessoal do grupo fechado. Reagiu quase 2.000 pontos e depois voltou. Né? Então o que aconteceu aqui? Tem uma cunha também perdida, quer dizer, tem que ter uma reação imediata para o mercado não interpretar essa cunha como padrão de baixa que traria ao fundo de novo. O que aconteceu foi o seguinte, você pega aqui um gráfico de 30 minutos, né? Talvez o de 15 seja mais adequado para fazer esse estudo. Eu estava simplesmente gravando aqui e dizendo... Eu vou mostrar o de 30 primeiro. Dizendo aos alunos, isso no grupo fechado, né? Falando, pessoal, olha, isso estava aqui embaixo, ó. Tava 75.200, 75.300 e o Bolsonaro discursando. Então eu falei ao pessoal, olha, pode parecer meio maluco e tal, mas sabe essa região aqui, ó?
76.300, essa região aqui, 76.780 e tal, eu acho que o mercado pode beliscar isso aqui até o finalzinho, pode dar uma puxada, isso às 5h25, 5h30 da tarde. Fala, pô, o cara é maluco, né? Pois o mercado fez. Ele chegou a bater 77 mil pontos. E aí no leilão ele tava lá, no leilão tava 76.800, 76.900, 77 e tal, do nada empurraram para 74.800. Quer dizer, perdeu 2 mil pontos no leilão. Então, assim, é bastante complexa a situação. Um fechamento nesse patamar passaria uma ideia de rompimento dessa região de fundo. Mas a partir do momento que você tem uma barra dessa, já deixa tudo em xeque. Então, a gente tem aí um final de semana em aberto. Vamos ver como é que precifica na segunda. Totalmente em aberto. Ok? E para a gente não fugir à tradição, eu vou falar um pouquinho do setor industrial, aquela história dos setores. Vou falar de VEG3. Vou colocar aqui o gráfico diário. Vou ver como é que VEG foi na semana. A ação saiu de 50, foi a 25, ela perdeu exatamente a metade do valor, está num processo de recuperação que parece que vai ter continuidade, pessoal. Média respeitada no semanal para longo prazo. Ó, fundo, topo, fundo. A cabeça do pivô, 40 com 20, mas é uma situação interessante aqui. Uma boa recuperação, deixou uma cara de topo duplo, né? Mas eu acho uma situação que favorece mais a compra. Nós temos home. Eu acho que o momento ele é de comprar, na minha visão, né? Compra descontada. Nós tivemos um fundo topo fundo, um pivô de alta acionado a 9,51. Ontem ele foi colocado em xeque no intraday, mas teve reação. Houve reação, quer dizer, entre as duas eu preferiria a home. Nesse momento é um ativo que me agradaria, inclusive está no meu radar. E uma outra ação, Leve 3. Meio metal leve. Atendia essa empresa na época da indústria, de forma indireta, mas atendia. Olha, tá numa situação de formação de fundo, né? Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, porque ela tá com uma cara aqui de ombro, cabeça-ombro invertido. Tem uma LTB aqui, se a gente traçar, mas a home eu acho que ela tá mais alinhada. Seria a minha preferência dentre as três. Mas fato é, né, depois de um movimento esdrúxulo como o de ontem, os ativos eles vão redesenhar os seus padrões gráficos e existe um triângulo. O rompimento da linha superior seria assim um setup técnico, né, em um ativo descontado. Perfeito? Pessoal, então é isso aí. Não se esqueça de fazer a sua matrícula para a imersão técnica. As aulas ao vivo serão na outra semana, mas a gente já vai ter aula na terça-feira, aula preparatória. Então faça a sua matrícula para você não ficar de fora. A primeira e única vez que a imersão é aberta ao público. O presente da Top Traders caminhando ao Lago do Investidor, aquela história do Juntos Somos Mais Fortes, de maneira verdadeira. Então, saúde e paz a todos. Um bom final de semana, pessoal. Valeu!